Oi galera, tudo bem? Vamos lá mais uma semaninha. Vou bater um papo aqui com vocês sobre o pós-guerra, né? Pós-Primeira Guerra Mundial, o que acontece na Europa depois desse período. Então, pra gente começar, eu vou falar pra vocês sobre o nosso Golden Circle de hoje, que é o mesmo das últimas aulas sobre Revolução Russa. A gente tá terminando agora ele. Nosso tema agora vai terminar finalmente e a gente vai entrar numa outra sequência de temas, beleza? Inclusive, vamos sair um pouquinho da Europa, que entramos esse ano aí todo na Europa, vamos sair um pouquinho da Europa e vamos voltar um pouquinho para o Brasil, tá bom? Então, nosso Golden Circle de hoje é por que é a Revolução Russa, as decisões dela, a Primeira Guerra e o pós-Primeira Guerra. Por meio de criptogramas, cruzadas, trechos da obra do Tolstói, discussões e composições de textos e vídeos. E o que? A Revolução Russa e o pós-guerra, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala no período entre guerras ou no período pós-guerra, que vocês vão achar essas duas nomenclaturas, a gente tá falando ali a partir de 1818, com oficialmente o fim da Primeira Guerra Mundial. Vocês têm que tentar entender que não é um período tão longo entre a Primeira e a Segunda Guerra, o que é muito legal da gente tentar entender. Por quê? A gente tá falando aí de dois períodos que são muito próximos e que têm acontecimentos muito parecidos, similares e que são importantes entre si, tá? A gente vai começar a tentar entender como que isso vai acontecer. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender agora é que acabou a Primeira Guerra, a gente estava vendo a Revolução Russa, então vamos partir do princípio que a Revolução Russa ela acontece de fato em 1918. Em 17 eles começam o movimento, saem da guerra, mas ela se consolida mesmo, o governo vai se consolidar ali mais ou menos na mesma época. Então, o contexto mundial que a gente tem nesse momento é: a Primeira Guerra acabou e devastou, querendo ou não, a Europa. Isso gera caos na Europa de uma certa forma. Como a gente vinha discutindo, a Primeira Guerra é basicamente disputada na Europa. Então, vocês conseguem imaginar que a Europa fica devastada, destruída. A gente estava falando lá das guerras de trincheira. Então, todas aquelas trincheiras agora precisam ser removidas e a gente precisa começar a reconstruir a Europa. O que não é um processo lá muito tranquilo. A Europa está em crise, quase que total. Toda guerra gera crise num país, ela não é um movimento que gera lucro, muito pouco país vai ter lucro com a guerra. Então a gente viu o tratado. No tratado, o único país que saiu como perdedor da guerra é a Alemanha. Então a Alemanha perde, consequentemente. Voltando aqui. A Alemanha vai perder não só, não vai sair somente como perdedora da guerra, como ela também vai ser responsável por pagar toda a reconstrução da Europa. Pagando toda a reconstrução da Europa, e ela não vai mais poder ter exército de acima de, acho que se eu não me engano, 100 mil. Ela vai perder territórios como a Alsácia-Lorena e vai perder também a sua marinha. E todo o seu arsenal de guerra vai ser tomado pelos países ditos vencedores da guerra. Então vocês conseguem imaginar que o clima que tá na Europa não é um clima dos mais agradáveis. A gente não tá tendo um clima amistoso, a gente não tem aí paz por enquanto nesse território. Tudo bem? Então, seguindo aqui. Os Estados Unidos, eles vão entrar na guerra no lugar da Rússia, né? Então, eles vão ali substituir a Rússia em 1917. Então, eles já entram já quase no final da guerra, eles já não vão entrar
tão no comecinho da guerra. Então a gente vai ter um país que vai ter uma outra visão da guerra. A gente tem um país que vai entrar na guerra de uma forma diferente. Não digo privilegiado ou não, mas os Estados Unidos entram já no fim do conflito, e como o conflito não acontece no próprio território deles, é mais fácil essa reconstrução para eles. E vocês vão ver que os Estados Unidos vão entrar ajudando a financiar a guerra no lado europeu, no lado ali da Tríplice, entende? No lado ali da Itália, não, Paloma. Do lado ali da Inglaterra e da França. Então, eles são fortes aliados ali da Inglaterra e da França e vão ajudar a financiar e armar a Europa, esse lado da Europa no fim da guerra. É um dos fatores que levam a acreditar que ajudaram a terminar com a força da Alemanha no período da guerra. Só que os Estados Unidos, então, vão sair dessa guerra como uma nova potência mundial. Eles vão assumir essa força como potência, uma potência criada, nascida e fundida numa guerra, uma potência que se fez com a guerra, que ganha com a guerra, que ganha com armamentos. Então, quando eles entram na guerra efetivamente, eles já estavam lucrando com a guerra, vendendo armas para a Europa. Eles vão ser responsáveis, então, por ajudar a reconstrução. Então, eles vão financiar essa reconstrução da Europa, eles vão ajudar na parte financeira, mas vai ser como se fosse um empréstimo, não vai ser algo doado para a Europa. É um empréstimo. Então, a Europa vai vai depois pagar isso aí, mas a Europa tá numa crise. A gente tem a Alemanha numa crise terrível e, como a gente veio falando, a Alemanha tá afundada em dívida. A gente tem algumas fotos que eu vou procurar para colocar aqui para vocês no vídeo, das crianças brincando com dinheiro na Alemanha, porque o dinheiro alemão já não valia de nada. Então, é uma crise muito severa que a Alemanha entra. É muito dolorido ver tudo isso. E não só, a França e a Inglaterra também vão estar numa crise financeira. Vão estar um pouco melhor por conta da posição que eles tiveram diante do fim da guerra, né? De não sair como os grandes perdedores da guerra. Então, eles vão conseguir alguma coisinha de acordo com a perda da Alemanha. Os Estados Unidos, então, com esse avanço que eles vão ter, eles vão investir muito em indústria e vão sair com uma grande potência, é o país mais bem estruturado financeiramente no fim da Primeira Guerra Mundial. Isso vai ajudar os Estados Unidos a trazer para si um conceito que eles usam até hoje, que é o tal do American Way of Life. O American Way of Life, ele é um estilo de vida americano. Então, ele é um incentivo para os americanos, para que eles busquem esse estilo de vida em buscar mais coisas, ganhar mais, esse estilo consumista que vocês conseguem ver em todas as mídias norte-americanas. Não tô criticando, não tô dizendo que é ruim ou bom, mas é o que vocês veem. Todos os filmes, todas as séries, a gente consegue ver isso muito bem marcado. Quanto eles são consumistas, o quanto eles têm um padrão de vida e que só esse padrão de vida pode ser considerado bom para eles. Esse American Way of Life, ele vai ser difundido, trazido, debatido muito através de propaganda. Então, as propagandas, elas vão começar a ser muito fortes nos Estados Unidos. Elas vão ajudar a trazer essa questão da classe, das diferenças sociais e, principalmente, vão começar a dividir os Estados Unidos de alguma forma. Os Estados Unidos têm essa cultura de massa. A partir da década de 20, quem já ouviu falar, a gente tem
alguns filmes, alguns livros que trazem isso muito bem. Eu vou indicar para vocês aqui no final um link de um trechinho, um comecinho de um filme só, que mostra exatamente isso, o que era o luxo americano. Então, quando a gente fala na década de 20 nos Estados Unidos, a gente está falando de uma época muito luxuosa, onde as pessoas tinham essa cultura de massa, o rádio foi difundido, muito consumo. Os Estados Unidos estava vivendo um auge econômico, cultural, incrível. Mas essas mudanças no comportamento vão acabar gerando algo não muito bom para os Estados Unidos. A gente vai ter aí, no meio de tudo isso, uma coisa que aconteceu, que é a crise de 29. Então, não sei se vocês já ouviram falar da crise de 29. Os Estados Unidos passaram por algumas crises econômicas ao longo da sua história. A de 29 é a mais conhecida por ter acontecido justamente no auge da economia americana. Eles estavam muito bem economicamente, tendo sim alguns problemas sociais, como a Ku Klux Klan vai começar a surgir. Para quem não sabe, a Ku Klux Klan é um movimento anti-negros muito forte, muito assustador nos Estados Unidos. A Ku Klux Klan tem o seu concorrente direto, né? A galera que vai combater a Ku Klux Klan, que curiosamente chamam os Panteras Negras. E não, eles não vieram depois do gibi, eles vieram antes. Então, sim, a gente tem aí uma influência muito grande da história dos Estados Unidos acontecendo nos quadrinhos. Ele não é a única referência, a gente tem outras. O próprio Superman, mas isso é papo para mais daqui pra frente. A gente vai bater esse papo aí quando a gente estiver discutindo já o surgimento dos quadrinhos. Mas os Panteras Negras, eles são influência para o Pantera Negra, de formas diferentes. A gente já logo, em breve, nós vamos debater sobre isso. Mas o que de fato aconteceu em 29? Em 29 a gente tem um crash da bolsa. Então o que está acontecendo? A gente está tendo um movimento nos Estados Unidos de especulação dentro da bolsa de valores. Então a gente tem algumas pessoas investindo na bolsa e não necessariamente essas pessoas sabem o que estão fazendo. Então isso leva a uma quebra da bolsa muito grande. E para quem já viu falar, já tem alguma referência, é um momento onde vamos começar a ver as pessoas se matando. A gente tem essa cena clássica das pessoas se jogando do Empire State, que os grandes investidores, quando descobriram a crise, quando descobriram que estava acontecendo a quebra, porque é uma quebra real da bolsa, eles começam a se matar porque eles perderam todo o seu dinheiro. E como eu já falei aqui para vocês brevemente, a gente tem um país que está ligado diretamente a esse consumo de massa. Essa questão do consumo, de ter muita coisa, de conseguir consumir, comprar e ter dinheiro guardado, a sua casa própria. Então, tudo que vocês sabem que é o estilo de vida americano, ele tá incubadinho aqui nesse movimento. Essa quebra, ela vai trazer algumas consequências diretas. A gente tem um problema muito grande nos Estados Unidos, que estava ajudando até na reconstrução da Europa. Isso vai afetar a Europa diretamente, porque eles vão ter que apertar um pouquinho a Europa na devolução desses empréstimos que foram feitos para reconstruir a Europa. E não só isso, eles vão começar um movimento interno também de tentar se reerguer. Só que esse movimento demora um pouco, o mercado interno dos Estados Unidos entra em crise, a gente começa a ter pessoas vendendo suas casas, seus carros, mas não tem quem compre, porque a economia quebrou muito feio. Alguns dos reflexos mais diretos dessa crise é esse sentimento em quase todos os países capitalistas de perda, de que talvez isso não dê certo, e aí logo tá ali o socialismo na União Soviética
se mostrando forte, se mostrando independente de toda essa crise, isso começa a gerar algumas dúvidas nos Estados Unidos quanto a manter ou não o capitalismo como um plano, como um modelo econômico a ser seguido. Como vocês sabem, eles mantiveram, a gente não precisa nem entrar nesse debate, mas a questão é como eles vão sair dessa crise. Para sair dessa crise, eles vão usar uma coisa que chama New Deal. O New Deal é um plano econômico criado pelo governo, mais precisamente pelo Franklin Roosevelt, em 1932. Então aí a crise foi em 29, até 32 eles estavam tentando se reerguer sozinhos, mas não conseguiram. E é aí que vai entrar o New Deal. O New Deal quebra um pouco o padrão norte-americano porque eles acreditam na não intervenção estatal. E aí o New Deal é a direta intervenção estatal. Como que o Estado vai interferir? Isso a gente guarda para a próxima semana. Beijinho para vocês. Força aí. Tô aqui trabalhando, tô aqui com vocês. Tô lá no Schools, então quando vocês tiverem dúvida, eu vou estar sempre no horário da aula de vocês. Vou postar lá a atividade da semana ou até breve. E fica de olho que logo logo eu vou pôr um trabalho trimestral para vocês. Tudo bem? Vou pôr os trechos que eu falei, vou indicar aqui para vocês. Os que eu consegui eu já vou pôr diretamente aqui no vídeo. Os que eu não consegui eu vou pôr o link lá no Schools também. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa crise de 29 e se aprofundar um pouquinho mais. Tudo bem? Beijo, até semana que vem.